Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Os dois últimos episódios aqui do podcast foram bem polêmicos e recebemos muitos comentários das nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes. Por isso, vamos dedicar o programa de hoje para analisar o que vocês estão comentando. E vai valer a pena porque são colocações ótimas e que permitem um debate de ideias. Debate de ideias que está cada vez mais distante do movimento espírita, infelizmente. Antes de começarmos aqui a ler as mensagens, faço aquele pedido fraterno para que você curta o nosso episódio. Aproveite agora para curtir, porque depois, se você for que nem eu, acaba se esquecendo. E o curtir o episódio é muito importante para ajudar o YouTube a entender qual conteúdo está despertando interesse. Então, para nosso canal, para o nosso engajamento aqui no nosso canal, isso é muito importante. Contamos aí com a ajuda de vocês. Aproveite também para seguir o Espírito do Evangelho nas redes sociais e na sua plataforma preferida de áudio. Links na descrição do episódio. Então, vamos começar. Como eu estava dizendo no começo, fizemos os dois últimos programas com uma temática, digamos, mais polêmica. O primeiro foi o relato do livro Boa Nova é real ou ficção? Livro Boa Nova, que, como vocês sabem, pela psicografia de Chico Xavier, foi ditada lá pelo espírito de Humberto de Campos. Tá. E o episódio posterior trouxe considerações sobre um assunto polêmico, o projeto de lei 1904/24, que, como vocês sabem, piorava ainda mais a questão da criminalização do aborto, inclusive para as vítimas de estupro, incluindo aí as crianças. E eu, particularmente, achava que este último episódio poderia render comentários mais críticos, né? Nós estamos tratando sobre aborto, tema delicado e tal, mas vejam só, foi o contrário. As questões levantadas no episódio sobre o livro Boa Nova provocaram algumas críticas e elogios. Ou seja, dificilmente o ouvinte ficou indiferente ao episódio, o que é ótimo. É um episódio que tira a pessoa da zona de conforto, muda um pouco aquele caminho já trilhado, isso é bom. E uma das ouvintes que nos enviaram comentários sobre esse programa que nós falamos sobre o livro Boa Nova foi a Fátima. E ela disse o seguinte: o que faz um verdadeiro espiritualista é estudar em várias fontes e não ser fundamentalista de uma linha só. Prossegue. Inclusive fontes que não sejam exclusivamente kardecistas, pois seria unilateral e fundamentalista, diz aqui a nossa querida Fátima, que termina dizendo, e ter humildade até para aprender a separar o joio do trigo. Ah, eu adorei essa mensagem. Gostei muito, de verdade, porque a ouvinte toca em pontos muito importantes e que costumam causar uma confusão na cabeça de muitos espíritas. E a primeira delas é essa noção de ser espiritualista, ou como diz a ouvinte, um verdadeiro espiritualista. Há várias religiões e doutrinas que tratam da questão do espírito, cada uma à sua maneira. Assim como o Espiritismo tem o seu ponto de vista e também faz parte desse guarda-chuva chamado espiritualismo. O problema é que tem muita gente que vai beber na fonte do espiritualismo e quer trazer esses conceitos para a doutrina espírita. Aí começa a dar confusão. Começa a tornar o espiritismo uma feijoada religiosa que incorpora elementos de tudo quanto é lado. E a coisa vai caminhando para um pseudo-espiritismo customizado. O que quer dizer isso? Ou seja, cada um vai moldando o que seria ser espírita a partir do que cada um acha o que é o certo. Aí virou uma bagunça, né? Sabe aquela história? Ah, eu acredito. Claro que tem que ser assim.
Ah, não tem como não ser. Puxa, podemos incorporar ETs, você sabia disso? Claro que pode, eu até vi lá um médium fazendo isso. Ou mesmo, sei lá, um assunto bizarro, né? Conversar com duendes, com cristais, né? Oh, eu tenho certeza de que é possível. Aí nós vamos por essa conversa. Quando a gente vai por essa conversa de que eu tenho certeza, certamente é dessa forma, pronto, iniciamos a confusão. Porque as pessoas querem que suas certezas, mesmo que essas certezas não tenham base na realidade ou na racionalidade, nem no bom senso, né? Muito menos no bom senso, que essas certezas estão corretas. É a protogênese da fake news. É por isso que as pessoas curtem fake news, acreditam em fake news, porque é óbvio que está correto. Está dentro de mim isso, eu entendo, eu acho que é assim mesmo. E aí vem, né? Terra é plana, vacina faz mal, e assim a conversa vai indo para uma dimensão totalmente estranha. E quando nós vamos por esse caminho, pronto, iniciamos a confusão. E aí, quando você, a partir desses conceitos que chegam para você, as pessoas chegam com essas certezas assim, essas certezas inabaláveis. Aí você chega e fala o seguinte: não para essas ideias. Você fala simplesmente isso: não, não acredito em nada disso que você está falando, né? Nada disso tem fundamento, nada disso tem racionalidade, nada disso tem bom senso. Quando você fala isso para essas pessoas, o que que acaba acontecendo? Você passa a ser um fundamentalista, como a ouvinte Fátima menciona em seu comentário. Vamos aqui relembrar? O que faz um verdadeiro espiritualista é estudar em várias fontes e não ser fundamentalista de uma linha só, inclusive fontes que não sejam exclusivamente kardecistas, pois seria unilateral e fundamentalista. Perceberam a encrenca, gente? Ou seja, tudo o que Kardec fez a partir de métodos científicos, usando a lógica e a razão, deve ser preterido por algum modismo ou crença que surjam, sabe Deus de onde. E assim nós vamos corrompendo a doutrina espírita. A ouvinte encerra o comentário dizendo que devemos ter humildade até para aprender a separar o joio do trigo. Então, no meu entendimento, falta realmente humildade, mas falta humildade para reconhecer que fora da doutrina espírita, nós entramos em um vale-tudo místico e esotérico. A gente tem que ter essa humildade. Não é porque eu acredito nisso que as coisas estão valendo. Não é porque eu acho que faz sentido que a coisa realmente é real. Eu tenho que ter essa humildade, né? Não adianta querer ficar juntando um monte de coisa que você acredita e jogar para a doutrina espírita. E depois falar, não, tem que ter humildade para separar o joio do trigo. Não precisa separar o joio do trigo. Eu já sei o que é o trigo. Eu já sei o que é o joio. Entenderam? Assim, mas a gente fica criando essas novidades. Além disso, né, além dessas questões todas, a gente fica criando tanta novidade e aí nós vamos nos distanciando da obra de Kardec, da doutrina espírita. A gente mal conhece a doutrina espírita direito, nós mal temos profundidade no ensinamento de Kardec, mas nós queremos agregar novidades, atualizar Kardec. O problema é que nós não podemos querer atualizar Kardec a partir desses pressupostos equivocados. Quem decide o que vale e o que não vale? Quem faz essa triagem? Cada um de nós, individualmente? Se for assim, voltamos para aquele conceito equivocado, estapafúrdio do espiritismo customizado. Cada um faz o seu próprio espiritismo, que, na verdade, está bem longe de ser espiritismo e não passa de um espiritualismo mal ajambrado. E muito desses eventos externos, vamos chamar assim, né, esses modismos, essas novidades, tal, já influenciam muitas casas espíritas. Começamos aí fortemente com o Edgar Armon, que foi o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo entre as décadas de 1940 e 1960, e ele trouxe muitas ideias esotéricas para dentro do espiritismo. Por isso que tem casa espírita, por exemplo, que coloca uma luz azul onde ficam os assistidos. Por quê? É a tal da cromoterapia. Muitas casas espíritas também fazem lá uma preparação de ambiente entre seus trabalhadores e não basta mais fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo. Agora você tem que levantar as mãos para o alto, captar uma energia que vem dos benfeitores do espaço. E isso sem falar em passes que desbloqueiam os centros de força. Porque espírita não fala chakra, porque não pode, chakra é outra coisa. Não, são centros de força, mas o princípio é o mesmo. Da onde que vem isso? Do orientalismo, né?
É assim, vamos indo, né? Então não é à toa que muitos espíritas que acreditam em tudo isso que mencionamos aqui ficam incomodados quando mostramos no episódio que o livro Boa Nova não é um relato de algo que aconteceu, mas uma ficção. Como esses espíritas são alimentados em seu misticismo e crenças o tempo todo por palestrantes espíritas, alguns deles bem famosos, como também nós mostramos lá no episódio, né? Há um choque de realidade. Só que esse choque, a pessoa fica meio pasma com aquilo. Não é possível que seja assim. E aí o culpado quem é? Ah, o fundamentalista que faz este podcast. Ou seja, este que vos fala. Na cabeça dessas pessoas, óbvio que eu estou errado e só fico me baseando em Kardec, um fundamentalista, sem dúvida. Então, na falta de um argumento melhor, isto basta, e segue a vida e não muda nada. Agora, o culpado sou eu? Eu sou fundamentalista? Ah, tenha paciência. E olha, se for dentro desse critério, eu faço questão de ser fundamentalista nisso. Não gosto muito da palavra, não gosto muito da ideia, mas prefiro ficar com Kardec do que com todas essas invencionices que vieram dentro do movimento espírita, né? Bom, mas no ano passado nós tivemos um episódio em que perguntávamos se Kardec não conhecia as colônias espirituais. O ouvinte Ubirajara ouviu esse episódio recentemente e ele se sentiu motivado a fazer um comentário que eu vou ler para vocês. Eu acredito sim. E esse sim, ele colocou tudo em caixa alta, esse sim. Então, eu acredito sim nas colônias espirituais. Nosso querido Chico Xavier, através do seu mentor, não iria inventar com tantas particularidades o que acontece nestas colônias. É a opinião desse nosso ouvinte, que acolhemos com muito carinho e respeito, da mesma forma que acolhemos o comentário da ouvinte Fátima, que ouvimos há pouco. No entanto, vocês repararam que a lógica é que Chico não pode ter inventado as histórias. Logo, tudo que foi descrito em seus livros é verdadeiro, como foi o caso aí do livro Boa Nova. Faz sentido isso? E eu respondo aqui, não querendo ser fundamentalista, eu responderia com não. Por que não? Porque em nenhum momento desse podcast nós colocamos em dúvida a idoneidade de Chico Xavier ou que ele não teria recebido as mensagens de benfeitores do espaço. O que nós batemos aqui na tecla é que essas obras todas são obras edificantes. Mas muitos espíritas acabam extrapolando esse entendimento e dando um valor de realidade para esses textos, a ponto de argumentar que Kardec não sabia sobre as colônias espirituais. Jura? Ouçam lá o nosso programa que outros mitos irão cair. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Ouçam esse episódio. Vocês vão ver se Kardec realmente não sabia que existia, ou ele não recebeu nenhuma mensagem de amigos espirituais falando sobre colônias espirituais. E nesse programa nós vamos até falar por que Kardec não menciona as colônias espirituais. Tem uma justificativa. Acompanhem lá e façam um comentário, tá? Não esqueçam de fazer o comentário. E às vezes essa confusão toda que nós estamos aqui mencionando acaba também por atrapalhar o nosso discernimento, porque é tanta coisa sendo dita, é tanta informação sendo divulgada, é tudo torto, tudo contraditório, mas será que não tem nada mesmo de verdade e tal? Que acaba nos enrolando nisso, a gente acaba ficando um pouco atrapalhado. O nosso querido ouvinte Ariovaldo, que nos acompanha desde os primórdios aqui do nosso podcast, mencionou sobre o livro Boa Nova, que no prefácio dessa obra, né, está clara a colocação da palavra folclore pelo autor, que nós destacamos no programa. Humberto de Campos fala 2 vezes que ele recolheu as histórias do folclore do mundo espiritual. O que é folclore? Lenda, né, gente? Mito, né? Enfim. Bom, segue aqui o Ariovaldo. Para mim, é ficção edificante, como no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ok. Esse livro, inclusive, é muito problemático. Nós vamos fazer um episódio aí, eu prometo para vocês, em breve, nós vamos fazer aqui uma análise, vamos fazer uma reflexão sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Temos que falar umas verdades sobre esse livro aqui, gente. Aguarde que nós vamos mencionar. Mas voltemos aqui ao Ariovaldo, segue dizendo que quanto se afirmar que Maria Madalena era ou não prostituta é complicado, pois ela tinha 7 obsessores agindo. Imagine o que fariam, pois sua beleza era invejável. Se ela fosse prostituta, seu mérito de reforma íntima se torna maior. Um exemplo de superação, diz aqui o Ariovaldo. A parte lógica da questão da lenda, do folclore, foi muito bem. Mas quando você vai para esse lado da Maria Madalena, que nós mostramos por A mais B, que é uma fake news, foi uma invenção
Papa Gregório Magno, aí eu tenho uma certa dificuldade para compreender, como muitos espíritas têm. Eu acho que o Erevaldo já conseguiu muita coisa, que ele já está, né, acima da média. Mas aí a gente vê aqui resquícios ainda dessa narrativa do livro Boa Nova. Ele ainda afirma que a beleza dela era invejável. De onde surgiu essa informação de que a beleza dela era invejável? Não tem isso no Evangelho. Então, surge da onde? Do livro Boa Nova. Então, vocês percebem que, apesar de muitos aceitarem a lógica apresentada lá naquele nosso episódio, ainda assim há uma dificuldade em se libertar da narrativa que o livro traz e que está entranhada em nossa consciência. Não é fácil, gente. Camadas e camadas de leitura, ou de pessoas, de palestrantes falando desse livro, falando que é verdadeiro, blá, 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 que aquilo fica, né? Aquilo gruda. Então não é fácil mesmo, mas nós estamos aqui para tentar esclarecer com base nesse debate que nós estamos fazendo, né, com muito respeito, com muito carinho a todos os que enviaram as mensagens, e vocês estão vendo como são mensagens importantes para a nossa reflexão, né, e também como é importante a gente usar o nosso bom senso. Então, tudo isso é didático para nós, é importante esse debate. É mesmo para a pessoa não ficar chateada, porque eu estou mencionando, estou aqui fazendo uma contraposição, mas é normal no debate, entendeu? E eu estou fazendo isso, espero, com muito respeito e com muito carinho. Mas, de qualquer forma, eu acho que o nosso humilde esforço aqui no podcast está dando resultados, está dando frutos. Isso. Olha só o que nos escreve o ouvinte Arthur. Ele faz o seguinte comentário: excelente, continue, pois precisamos de programas que tragam bom senso para o movimento espírita, que em muitos aspectos se distancia da doutrina espírita. Obrigado. Aqui o nosso querido Arthur escreveu essa mensagem. Olha que coisa bacana. Sabe? 3 linhas aqui, ele já captou toda a essência do problema que nós estamos vivendo no movimento espírita. Está faltando bom senso. E o movimento espírita está se distanciando, algumas vezes, em muitos aspectos, da doutrina. Sabe? Ele percebeu. Ele está atento a isso. Que bom! Eu imagino que tenha outros tantos que ouvem aqui nosso podcast que também têm essa mesma percepção. Outro comentário, dessa vez do Leandro, que diz o seguinte: olha, o livro Boa Nova é ficção, assim como a maioria dos livros espíritas romanceados. Perfeito, Leandro. É isso que nós estamos falando já há muito tempo, sabe? São obras edificantes, são obras que muitas vezes aguçam o interesse do leitor em estudar a doutrina espírita. Não é isso. Só pelo fato de ser uma obra edificante, só pelo fato de já aguçar o interesse do leitor a procurar mais informação, de repente se matricular num curso, numa casa espírita, conhecer um pouco mais sobre a doutrina, já cumpriu o papel. Está ótimo. Se for só isso, já está ótimo. Mas não, a gente quer inventar mais história, quer colocar como tudo que está acontecendo lá, está descrito no livro, aconteceu de verdade. Para que isso, gente? Para quê? Para a gente ficar parecendo gente maluca, né? Gente que não tem noção de nada, que, sabe, que atira pedra em avião. Não, pelo amor de Deus, nós somos espíritas, nós temos um compromisso com a lógica e com a razão e com o bom senso, né? A Lilian escreveu aqui para nós: contra fatos não há argumentos. Gostei bastante de suas colocações. A frase dela, de que contra fatos não há argumentos, deveria ser a nossa bússola, para não ficarmos perdidos nesse mundinho do faz de conta que está dominando o movimento espírita e confundindo a cabeça de muita gente aí. Contra fatos não há argumentos. E foi o que nós tentamos fazer no programa lá, né? Tentamos apresentar pontualmente, sem nenhuma interferência, sem opinião, eu acho, não. A gente foi mostrando mesmo, de uma forma racional, que não se sustentava a tese de que o Boa Nova traz relatos aí da vida de Jesus que não eram conhecidos graças à psicografia e tal. Bem, e agora nós vamos para o episódio que eu achei que daria mais pano para manga, mas para minha surpresa, os ouvintes foram muito receptivos ao que comentei no episódio, considerações sobre um assunto polêmico, o PL 1904/24, que trata sobre o aborto. E isso me enche de esperança também, viu? Sabe? Porque certamente os espíritas são bem melhores do que as federações e palestrantes notáveis, né? Eu tenho certeza disso. Nós não vimos
um comentário dessa turma aqui que faz, né, que eu estava aqui mencionando, das federações espíritas, seja ela da onde for, palestrantes notáveis e tal, que gostam de dar palpite sobre tudo. Nós não vimos um comentário dessa turma sobre esse projeto absurdo. Se alguém viu, ouviu, por favor, me repassem para que eu corrija essa injustiça. Mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que duvido que alguém tenha esbarrado em alguma informação desse tipo. Mas, no geral, como eu disse no episódio passado, houve um silêncio ensurdecedor sobre esse assunto dentro do movimento espírita. É inacreditável. Sabe por que é inacreditável? Porque eu ouvi manifestações contrárias a esse projeto de várias personalidades religiosas, e nenhuma delas era espírita. Até por isso, eu faço questão de destacar um trecho do sermão do pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, aqui em São Paulo, sobre o tema. E olhe, ele é evangélico, certo? Mas ele não é militante político, está bem distante disso. Mas ele não foge do tema, ele não foge de mostrar o absurdo que era esse projeto no alto lá da sua apresentação, do púlpito, né? O sermão que ele faz para a plateia dele. Ele não foge do assunto, ele vai e aponta o problema, né? Então, por isso que eu trouxe aqui, e nós vamos ver um trecho em que ele menciona o discurso de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus, que está no capítulo 23 de Mateus. E nós vamos aqui ouvir especificamente o versículo 24, que diz o seguinte: guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Então nós vamos ouvir aqui o pastor Ed Renekiewicz. Vocês têm uma ética seletiva. Coam mosquito e engolem camelo. Querem colocar na prisão meninas de 13 anos que praticaram um aborto depois da 22ª semana. Mas diante da realidade do Brasil, isso é um mosquito. A nossa sociedade desigual, que rouba a infância, que faz criança nascer e crescer sem pai para ser morta pelo crime ou no confronto com a polícia aos 12, 13 anos de idade. Isso quando não morre voltando da escola com bala perdida. Nos rincões de pobreza e de abandono, da omissão, da ausência ou, pior, da presença truculenta do Estado. E nós vamos assistindo essa violência, acreditando que existe uma força de ordenação social que está colocando ordem e protegendo as pessoas de bem, como a minha filha de classe média. Jesus está dizendo: vocês estão coando mosquito, engolindo camelo. As ruas de vocês estão ensanguentadas, a infância de vocês está abandonada, os pobres de vocês estão à míngua, e vocês fazendo jogo político e disputa de poder, brincando com vidas humanas. Ouviram? Prestaram atenção? E aí vem a minha pergunta para vocês, que estão aqui nos ouvindo. Vocês esbarraram em algum conteúdo espírita que tocasse minimamente nesses pontos que o pastor Ed Renekiewicz mencionou? Não, né? Então. Uma ouvinte chegou para mim, aqui uma ouvinte do podcast, ela me abordou, dizendo o seguinte: olha, Antônio, você foi muito corajoso em tocar nesse assunto e ainda mais sozinho, né? De peito aberto. Olha só, gente. Veja como está a situação no movimento espírita. Pelo jeito falaram o óbvio, se mostraram indignados com os absurdos que vemos, não é uma boa política dentro do movimento espírita, né? Então, é a realidade, né? Aí nós vemos uma palestra como essa do pastor Ed Renekiewicz e morremos do quê? De inveja, né? Ficamos irritados com isso. Olha só o que ele fala lá na frente e nós não temos nada, minimamente algo que possa nos dar uma direção meio parecida com isso. Nada, zero. Por isso, então, que eu vou deixar o link da íntegra dessa palestra do pastor na descrição do episódio, e eu recomendo fortemente que vocês ouçam. Tem mais ou menos uns 40 minutos, mas é sensacional essa exposição, tá? Bom, vamos aqui às mensagens dos ouvintes que, como eu disse, estão anos-luz da letargia e da omissão dos nossos representantes aqui do movimento espírita. O nosso querido Ariovaldo, que nós já mencionamos anteriormente, ele fez questão de escrever aqui, ó, o que ele coloca, que coisa importante. É de se admirar a postura desse congresso retrógrado que foi leniente com o governo anterior, principalmente no tocante à pandemia.
ficam falando muito respeito à vida, respeito à vida. Na hora da pandemia nós vimos quanto respeito à vida teve. Nós vimos a preocupação do governo anterior de ficar buscando vacina o mais rápido possível. Mas temos que, mas a questão do aborto não, temos que preservar a vida. Então. E os congressistas aí tranquilos naquela época. O Ariovaldo continua. Talvez mudem de posição quando tiverem uma filha, uma neta, enquadradas aqui nesse PL 1904/24. Total falta de empatia. Respeito pelo povo? Jamais, disse aqui o Ariovaldo. A indignação. Antônio, mas pode indignação? Pode. A indignação é algo positivo. Nós temos que exercitar isso. Não podemos ficar achando que nós somos umas polianas que vivemos num mundo um mundo cor-de-rosa. Não faz sentido isso. Nós fazemos parte do mundo. Nós temos que nos colocar dentro do mundo. Óbvio, sem raiva, sem rancor, sem ódio, sem aquelas coisas negativas. Mas a gente não pode ficar toda hora parando e falando assim: não, eu não vou entrar nesse assunto porque vai poluir a minha psicosfera. Gente, pelo amor de Deus, né? Tenha paciência, somos adultos. Tinha uma colega minha que falava o seguinte: às vezes a discussão no movimento espírita fica parecendo discussão no jardim da infância, né? Maternal 2, né? É mais ou menos isso. Outra ouvinte aqui, a nossa querida Ana Estevam, outra ouvinte aí que vem já de longa data acompanhando o nosso podcast, ela comentou: convivemos com a hipocrisia o tempo todo. Máscaras caem a todo momento. O caminho para a regeneração é longo. Diz ela aqui: lamento, mas respeito o livre-arbítrio. Educação sem viés religioso poderia ajudar muito. Leis sem viés religioso também. Vocês viram aqui que ela coloca? Respeito o livre-arbítrio. Não foi o que nós mencionamos no último programa? Tem que respeitar. As pessoas têm a sua consciência, têm a sua formação, sabem onde o calo aperta. Sabe? Principalmente nessa questão que nós estamos mencionando aqui, em relação do aborto, né? Nós temos que ter esse lado. Eu sou espírita, logo eu vou ter que obrigar todo mundo a pensar como eu? Isso. Não tem a lei de causa e efeito? Então, tem tudo isso, por que que eu tenho que ficar me preocupando aqui com o que o outro vai fazer? Não tem a lei divina? Não, pronto. Sabe? Aí fica num debate aqui sem sentido, alimentando aí um monte de gente hipócrita. Por isso que ela fala aqui, né? Máscaras caem a todo momento e tem que cair mesmo, Ana. Ótimo comentário aqui. Por fim, o Luiz Eduardo, nosso velho conhecido do podcast, e que estará em breve retomando aqui os episódios do tema palpitante. Aguarde, Luiz Eduardo está voltando, está no aquecimento, daqui a pouco ele volta aqui, nós vamos retomar aqui no segundo semestre os temas palpitantes. Ele comenta: que falta está fazendo os espiritismos filosófico e científico, fundamentais para discutirem questões importantes, como o aborto em decorrência de estupro. Aí, Luiz falou tudo. Ninguém discute nada, né, Luiz? Ninguém discute. É com a profundidade de um pires que essas pessoas discutem as coisas. Quando discutem. Por isso que ele está falando, puxa, está fazendo falta. Dentro da doutrina espírita, dentro da ideia de Kardec, nós temos lá o espiritismo filosófico, o espiritismo científico. Onde foram parar esses espiritismos? Ninguém sabe, ninguém viu, né? Aí nós ficamos presos aqui nesse mundinho cor-de-rosa. Não podemos baixar nossa vibração, não podemos falar sobre esses assuntos. E assim, com essa omissão, a boiada vai passando com a nossa conivência. Eu vou finalizar aqui a leitura dos comentários com um texto da nossa querida Ana Rubim, que diz o seguinte: tudo muda no mundo, tudo passa pelo mundo, só o amor permanece sem passar. Só o amor permanece sem passar. Perfeito, Ana. E nessa discussão toda desse projeto, que menos teve foi amor, né? Amor principalmente ao próximo, 0. Empatia, 0. E o que mais teve foi hipocrisia. E eu vou aproveitar essa mensagem da Ana para voltar ao pastor Ed Redekiewicz, porque ele conta naquele mesmo sermão uma história ótima, no estilo parábola. Ouçam com atenção. O livro do Rabino Newton Bonder, A Alma Imoral, tem uma história maravilhosa. É a história daquela mulher judia, pobre, com 3 filhos pequenos e famintos, que ganha uma galinha. E ela então leva a galinha para o rabino. Então o rabino toma a galinha das mãos daquela mulher e leva para os seus aposentos e abre os livros da lei
Estuda, olha para a galinha, estuda mais e verifica todas as prescrições, toda a legislação e chega à conclusão de que a galinha não é kasher ou kasher. E a esposa do rabino leva a galinha para a mulher. E o rabino diz: diga à mulher que a galinha não é kasher, que ela não pode comer essa galinha e nem dar para os filhos dela comerem. E a mulher do rabino vai diante daquela mulher, entrega a galinha e diz: pois não, senhora, a galinha é boa, é kasher, pode comer. A mulher vai embora feliz, cuidar das suas crianças, uma viúva pobre e faminta. Quando a mulher entra em casa, o rabino diz: mas eu falei para você que a galinha não era kasher. Ela disse: pois é, você olhou para a galinha e para os livros, olhou para a galinha e para os livros e chegou à conclusão que a galinha não era kasher. Eu olhei para a galinha e para a mulher, eu olhei para a galinha e para as crianças com fome, eu olhei para a galinha e para a mulher e cheguei à conclusão que a galinha era kasher. Bom, não é sem razão que essa história está registrada num livro que tem como título A Alma Imoral. Mas precisamos nos perguntar se queremos impor sobre as pessoas uma moral desumana ou se temos coragem de abraçar de maneira solidária aqueles que não conseguem cumprir as elevadíssimas e desumanas prescrições de uma lei, especialmente quando esta lei é um fardo pesado demais, colocado sobre os nossos ombros. Não é sensacional? Reforço aqui, olha, eu deixei o link para essa palestra do Ed Renekiewicz, do pastor Ed Renekiewicz, na descrição do episódio. Ouçam, recomendo fortemente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que tenham percebido também que eu fico atento a todas as mensagens que vocês deixam aí para nós. Reforço aqui meu agradecimento a todos os ouvintes que nos ajudam, nos incentivam, que podem até discordar de nós, sem problemas, não há nenhuma dificuldade para nós em relação a isso, porque o importante é que esse espaço, o espaço de o Espírito do Evangelho, deva ser usado por todos vocês como um ambiente seguro para as nossas reflexões. Lembrando que vocês podem deixar seu comentário lá no YouTube, na nossa página, nos nossos programas e nas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Por favor, reforço aqui também, não se esqueçam de curtir esse episódio. Daqui a 15 dias voltaremos com um programa novo. Fiquem bem, fiquem com Deus.